Eu comecei a estudar teologia há 10 anos atrás, e quando eu comecei a estudar teologia, eu não tinha nenhum tipo de direcionamento, eu não era um seminarista, eu não fazia esses cursos livres de teologia que hoje em dia tem, até porque na minha época esses cursos mal existiam, e também na minha igreja não tinha um suporte teológico. Eu só era uma pessoa normal, com vontade de estudar teologia, mas que não sabia muito bem como fazer isso. Então, ao longo desses 10 anos, principalmente nos primeiros 5 anos, eu errei bastante, eu bati a cabeça e eu fui aprendendo a estudar teologia meio que por tentativa e erro. Felizmente, nos últimos 5 ou 6 anos, a teologia começou a ganhar bastante força e espaço aqui na internet. E assim, pessoal, isso me ajudou muito, porque eu pude ouvir pessoas que já eram mais experientes na caminhada teológica, indicando livros, compartilhando suas experiências. E agora, após esses 10 anos de caminhada teológica, eu quero compartilhar com vocês um pouco do que eu aprendi durante esse tempo. Por isso, meu objetivo nesse vídeo é tentar transformar minha experiência no estudo da teologia em um guia prático, apresentando 5 passos para você começar a estudar teologia do jeito certo, sem passar pelas mesmas dificuldades que eu passei no começo. Além disso, depois de trazer esse guia prático, eu quero apresentar para vocês 2 livros que, na minha opinião, são os melhores livros para quem está querendo começar a estudar teologia para valer. Então, se você quer começar a estudar teologia do jeito certo, para não cometer os mesmos erros que eu cometi, e se você quer receber as 2 melhores indicações de livros para começar seu estudo teológico com o pé direito, vem comigo porque esse vídeo foi pensado para te ajudar justamente nisso. Bom, então vamos lá. O primeiro passo que, na minha opinião, você deve seguir ao começar a estudar teologia é organizar seus estudos teológicos. Dentro da teologia, a gente tem 4 ramos principais, que são os ramos da teologia bíblica, da teologia sistemática, da teologia histórica e da teologia filosófica. E dentro desses 4 ramos principais, existem diversos sub-ramos. Por exemplo, dentro do ramo da teologia bíblica, você tem o sub-ramo do estudo da teologia do Novo Testamento. Aí, dentro do estudo da teologia do Novo Testamento, você tem o sub-ramo do estudo da teologia paulina, e assim por diante. Então, ao começar a estudar teologia, é muito importante você organizar seus estudos do mais geral para o mais específico. Vamos supor que você quer iniciar seus estudos teológicos pela teologia histórica. Beleza, aí nesse caso, o ideal seria você começar com um livro que te ofereça uma visão panorâmica da história do cristianismo. Um bom exemplo de livro que vai nesse sentido é a História Ilustrada do Cristianismo do Justo Gonzalez, porque é uma obra que traz um panorama bem legal sobre os principais eventos, os principais movimentos e as principais ideias da história cristã. E aí, depois de você ter essa base geral, essa visão panorâmica, você pode se aprofundar em períodos específicos da história cristã, como o período da patrística, da Reforma Protestante ou da teologia contemporânea. O importante é você ter essa estrutura em mente, porque com ela em mente fica muito mais fácil organizar seus estudos teológicos, avançando sempre do mais geral para o mais específico. A construção do conhecimento teológico é como a construção de uma casa. Primeiro você faz um projeto para organizar o processo de construção da casa, e aí dentro desse projeto você coloca as fases iniciais, as fases intermediárias e as fases finais da construção dessa casa. Não dá para construir uma casa boa e segura sem organização e sem respeitar as fases desse projeto. Não dá para começar a construir o telhado antes de construir os alicerces da casa. No conhecimento teológico, pessoal, funciona da mesma forma. Ao começar a estudar teologia, é importante você ter um projeto que organize os seus estudos teológicos em fases, das fases mais básicas e fundamentais às fases mais complexas e específicas. Respeitar esse processo é fundamental. No próximo passo, a gente vai falar sobre os perigos de não executar esse seu planejamento. Mas antes disso, eu quero falar que aqui no canal, pessoal, eu tenho vários vídeos onde eu trago uma lista de livros sobre determinado assunto na teologia, sugerindo sempre uma ordem de leitura que vai do básico ao avançado. Eu já fiz vídeos assim sobre teologia bíblica, sobre hermenêutica, sobre comentários bíblicos, e meu objetivo ao fazer esses vídeos é sempre tentar ajudar vocês a organizar melhor seus estudos teológicos. Eu vou deixar
todos esses vídeos linkados aqui na descrição. Bom, o segundo passo que você deve dar para começar a estudar teologia do jeito certo é executar o plano de estudos que você organizou. Pessoal, eu falo por experiência própria que é muito difícil fazer isso. E sabe por que é difícil executar um plano de estudos? É porque quando a gente começa a estudar teologia, existe aquele desejo dentro de nós de avançar logo para os conteúdos mais densos e mais profundos de determinada área da teologia. Mas é aí que mora o perigo. Quando a gente pula etapas no processo de construção do conhecimento teológico, tentando avançar direto para os conteúdos mais complexos, sem antes construir uma base sólida, nós corremos dois grandes riscos. O primeiro risco é o da desmotivação, aquela sensação de que você lê, estuda, mas não entende nada. E o segundo risco é o da falsa compreensão, ou seja, você pensa que conseguiu entender um assunto teológico mais denso, só que na verdade a sua compreensão não passa de uma caricatura ou até mesmo uma distorção daquele assunto. E esses dois riscos nascem do mesmo erro, o erro de querer entender o específico sem passar pelo básico. Eu demorei para aprender isso, mas eu aprendi. Conceitos teológicos complexos só fazem sentido quando a gente tem um bom conhecimento dos fundamentos, dos alicerces. Por isso, a disciplina é fundamental, pessoal. É preciso resistir à tentação de saltar para os temas avançados sem ter consolidado os conhecimentos básicos. E eu confesso que, quando eu comecei meus estudos teológicos, eu não consegui resistir a essa tentação. Eu lembro que, quando eu comecei a estudar hermenêutica, muitas pessoas indicavam o livro do Van Hooser chamado Há um Significado nesse texto como o melhor livro de hermenêutica disponível em português. E aí adivinha o que eu fiz? Eu parei as leituras mais introdutórias sobre hermenêutica para ler esse livro do Van Hooser. Só que o Van Hooser nesse livro traz muitas discussões voltadas à hermenêutica filosófica, mais especificamente a hermenêutica filosófica produzida nos séculos 20 e 21. Ele dialoga bastante com nomes como Jacques Derrida, Paul Ricoeur, Gadamer, Heidegger e vários outros nomes. E eu não sabia praticamente nada a respeito do pensamento desses autores. Só que o Van Hooser, nesse livro, pressupõe que você saiba pelo menos o básico a respeito das ideias e das teorias desses estudiosos. E como eu não sabia nem o básico, eu lia, mas eu não entendia quase nada. Mas o problema aqui era com o livro? Claro que não, pessoal. O problema era que eu estava sendo apressado demais. Eu estava querendo pular direto para as questões hermenêuticas mais aprofundadas, sem criar uma boa base das questões introdutórias da hermenêutica. Ou seja, pessoal, não cometam o mesmo erro que eu. Então, o segundo passo para começar a estudar teologia do jeito certo é seguir seu plano de estudos com paciência, com consistência e com disciplina. Um terceiro passo muito importante ao começar a estudar teologia é entender que o estudo teológico, assim como qualquer outro estudo, demanda esforço e dedicação. Os reformadores costumavam falar que a interpretação bíblica se baseia em dois verbos principais, que são orar e labutar. A parte do orar a gente vai falar mais pra frente, mas agora vamos focar na parte do labutar. Labutar, pessoal, trazendo para o nosso contexto do estudo teológico, significa se dedicar ao estudo teológico com empenho, com esforço, com intencionalidade. Eu lembro que no começo dos meus estudos teológicos, eu pegava um livro para ler e eu lia esse livro todinho sem fazer uma única anotação, sem rabiscar, sem fazer resumo. E aí depois de acabar a leitura, passavam algumas semanas e eu já não lembrava muita coisa do que eu tinha lido. Na verdade, eu não lembrava quase nada daquele livro. Eu tinha uma metodologia de leitura muito passiva, muito parada. E eu inocentemente ficava pensando, poxa, por que será que isso acontece comigo, né? Eu vejo o pessoal falando de livros na internet com tanta facilidade, com tanta naturalidade. E o que me fez mudar a chave em relação a isso, ou seja, de passar de uma leitura mais passiva para uma leitura mais ativa, foi observando minha esposa. Na época, ela estudava para concurso público. E nesse estudo dela para concurso, ela fazia vários resumos, mapas mentais, grifava bastante os livros e os materiais de estudo dela. E eu percebi que ela tinha bastante domínio dos conteúdos que ela estudava. Aí eu pensei assim, bom, e se eu começar a fazer isso também nos meus estudos teológicos? Será que isso vai me
me fazer lembrar de mais coisas e vai me ajudar a ter mais domínio dos assuntos que eu estou estudando? E aí, a partir disso, eu comecei a mudar a minha abordagem de estudo. Eu passei a reproduzir muitas das coisas que eu via minha esposa fazendo. Então, quando eu pegava um livro de teologia para ler, eu começava a fazer anotações, a grifar as partes mais importantes, a fazer resumos dos capítulos. E com o tempo, pessoal, isso começou a me ajudar muito a fixar melhor o conteúdo e a ter mais clareza sobre o que eu estava estudando. Eu lembro que o primeiro livro que eu comecei a aplicar esse estudo mais ativo foi na Teologia Sistemática do Millard Erickson. Além de grifar as partes mais importantes dela, eu separei um caderno e sempre que eu terminava de ler um capítulo dessa sistemática, eu ia lá nesse caderno e fazia um resumo. Adotar essa abordagem me trouxe mais confiança, porque a partir do momento em que eu comecei a fazer essas coisas, eu passei a lembrar bem mais dos pontos principais dos livros, além do fato de que eu também tinha um material de consulta sempre que eu precisava revisar algo. Eu não tô falando que você precisa ter um caderno de resumo também. Eu acho que cada um sabe aquilo que funciona melhor dentro do seu contexto. Meu ponto é que ao estudar teologia, ao ler livros de teologia, é importante que a gente labute, que a gente se esforce, que grife, que faça marcações e anotações, que seja intencional e que leve o estudo teológico a sério. Já um quarto passo fundamental para começar na teologia do jeito certo é o seguinte: não faça teologia sozinho, não faça teologia sem estar alicerçado em um contexto comunitário. Pessoal, ao contrário do que muitos pensam, o estudo da teologia não é apenas um exercício individual de conhecimento. O estudo da teologia deve ser vivido e compartilhado em comunidade. A fé cristã, pessoal, sempre foi transmitida, desenvolvida e enriquecida dentro de contextos comunitários. E claro que aqui eu estou me referindo a contextos comunitários saudáveis, que pode ser uma igreja, um pequeno grupo de estudo, um seminário bíblico ou teológico, enfim. A grande verdade é que estudar teologia em isolamento pode nos levar a muitos erros teológicos e até mesmo heresias, especialmente quando a gente está tentando interpretar textos difíceis da Bíblia ou está tentando lidar com questões complexas no campo da teologia. Por outro lado, quando a gente está formando o nosso pensamento teológico a partir de um contexto comunitário, a gente tem o grande benefício de trocar ideias, de ouvir diferentes perspectivas e de ser desafiados a pensar de maneira mais profunda e de maneira mais responsável também. Além disso, obviamente que a teologia feita em comunidade também nos ajuda a praticar aquilo que nós estamos aprendendo, porque as questões teológicas ganham vida justamente dentro dos contextos comunitários. Eu diria que o contexto comunitário é o lugar onde a gente aprende a unir a teoria com a prática teológica. Eu gosto muito de uma ilustração do Van Hooser sobre esse assunto. Ele usa a metáfora do roteiro e da encenação de uma peça de teatro para descrever a natureza do estudo teológico. Ele fala que estudar teologia é como estudar um roteiro. Imagina que você está estudando um roteiro para uma peça, aí você lê, relê e busca entender o texto do roteiro várias vezes. Só que você concorda comigo que a verdadeira compreensão desse roteiro só vem quando você encena a peça na prática? Ou seja, é na prática que você vai ver se de fato você entendeu tão bem o conteúdo do roteiro a ponto de você ser capaz de representar na sua encenação quais as ideias e quais as emoções que aquele roteiro está querendo transmitir. Da mesma forma, estudar teologia envolve entender o roteiro, ou seja, o conteúdo teológico. Mas não para por aí. Como a gente viu, é na encenação que a verdadeira compreensão do conteúdo do roteiro se revela na prática. Da mesma forma, o conteúdo teológico só é verdadeiramente compreendido quando ele é vivido e experienciado em um contexto comunitário. Em outras palavras, o contexto comunitário funciona como palco onde você encena o que você aprendeu, onde a sua teologia é moldada, é lapidada e é refinada. E isso é maravilhoso. Sozinhos nós não somos nada, pessoal, e isso também vale para o estudo da teologia. O quinto passo para começar a estudar a teologia do jeito certo está relacionado às nossas motivações. É muito importante a gente entender que o estudo teológico é mais sobre Deus e menos sobre nós. E por que eu falo isso, pessoal? Eu falo isso porque o estudo teológico muitas vezes pode se tornar um exercício de engrandecimento pessoal. Isso é algo muito sutil e pode acontecer sem que a gente perceba. É por isso que a gente precisa constantemente avaliar as nossas motivações. Quando nós estudamos teologia, o foco não deve ser simplesmente em adquirir mais conhecimento para impressionar
impressionar as pessoas ao nosso redor. O verdadeiro estudo teológico é, antes de tudo, um meio pelo qual nós buscamos entender mais a revelação de Deus nas Escrituras e como isso se aplica às nossas vidas. Se a gente perde de vista essa motivação, a gente corre o sério risco de tornar o estudo teológico algo frio e puramente intelectual. Mas quando nós mantemos o foco em Deus, nosso estudo teológico se torna um exercício de devoção, uma forma de nos aproximarmos dele, entendendo melhor quem ele é e como ele age em nossas vidas e no mundo como um todo. Quando a gente entende isso, nosso estudo teológico se torna uma prática de humildade e de piedade, em vez de um exercício de orgulho. Embora eu não seja um presbiteriano, eu gosto bastante quando o Catecismo de Westminster fala que a finalidade do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Adaptando para o nosso contexto, eu diria que a finalidade do estudo teológico também é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E para não ficar só nos reformados, o Gordon Fee, que é um teólogo pentecostal, diz algo muito parecido no livro Escutando o Espírito no Texto. Nesse livro ele fala que o propósito do estudo teológico é doxológico, ou seja, o estudo teológico tem como objetivo principal a adoração e a glorificação de Deus. Se fosse para resumir esses 5 passos em 5 verbos, a gente poderia falar que começar a estudar teologia do jeito certo passa por organizar, executar, labutar, praticar e glorificar. Daniel, eu gostei bastante desses 5 passos, mas você disse no começo que indicaria 2 livros que, na sua opinião, são os melhores livros para quem está querendo começar a estudar teologia. Que livros são esses? Pessoal, o primeiro livro é do Alistair McGrath e se chama Teologia Sistemática, Histórica e Filosófica. Lembra que eu comentei com vocês lá no primeiro passo que dentro da teologia a gente tem 4 grandes ramos: a teologia histórica, a teologia sistemática, a teologia bíblica e a teologia filosófica. Então, nesse livro do McGrath, como o próprio nome do livro já deixa claro, ele vai te introduzir a 3 dessas grandes áreas da teologia, que é a sistemática, a histórica e a filosófica. Por isso, essa obra também é dividida em 3 partes principais, e aí em cada uma dessas partes, o autor vai explorar algum desses ramos da teologia. Na primeira parte dessa obra, o McGrath explora a teologia histórica, oferecendo pra gente um panorama do desenvolvimento do pensamento teológico ao longo dos séculos. Então ele passa pelos grandes períodos da história da igreja, como a patrística, a Idade Média, a Reforma Protestante e o período moderno. E aí ele explica como cada um desses contextos históricos influenciou o desenvolvimento do pensamento teológico. Já na segunda parte dessa obra, o McGrath vai tratar das fontes e dos métodos da teologia. Nessa parte ele já vai entrar mais para o campo da teologia filosófica. E quando a gente fala sobre as fontes da teologia, historicamente os teólogos têm dito que existem 4 grandes fontes que dão origem ao pensamento teológico, que são a escritura, a tradição, a razão e a experiência. Mas o que os teólogos não têm concordado muito ao longo da história é sobre como essas 4 fontes se relacionam, se é que elas se relacionam, e qual o peso relativo de cada uma dessas fontes na formação da teologia e do pensamento teológico. Então, nessa parte da obra, o McGrath, além de nos apresentar a importância de cada uma dessas fontes da teologia, ele também vai nos apresentar alguns modelos que surgiram no decorrer da história da teologia e que propuseram formas de se pensar como essas diferentes fontes da teologia podem se relacionar, podem dialogar entre si. E é muito interessante porque ao falar, por exemplo, sobre as escrituras como uma fonte da teologia, o McGrath também nos apresenta quais os métodos dessa fonte da teologia. Então, ao falar sobre a Bíblia como uma fonte da teologia, ele também vai nos apresentar os principais métodos de interpretação bíblica. Enfim, pessoal, ele gasta quase umas 50 páginas dessa segunda parte discutindo só sobre fontes e métodos da teologia, que é um assunto extremamente importante. Além disso, nessa segunda parte do livro, ele também aborda muitas outras questões, como por exemplo a questão da teologia natural. Ele vai expor o pensamento de Tomás de Aquino, de Calvino e da tradição reformada sobre a teologia natural. E aí depois ele vai expor a crítica que o Karl Barth faz à ideia de uma teologia natural. E claro, nessa segunda parte tem uma sessão dedicada exclusivamente para discutir a relação entre filosofia
e teologia. Por fim, na terceira parte, o McGrath vai apresentar uma introdução à teologia sistemática. Aqui nessa terceira parte não tem segredo, pessoal. O McGrath vai expor de maneira introdutória as principais doutrinas cristãs, como a doutrina de Deus, a doutrina da Trindade, a cristologia, a pneumatologia, a escatologia e por aí vai. Ou seja, ele vai seguir a mesma lógica de uma teologia sistemática. Pessoal, como vocês puderam ver, o escopo dessa obra é fantástico. Ela fala de tudo um pouco, apresentando um panorama bem bacana da teologia cristã em aproximadamente 700 páginas. Então, se você está afim de começar a levar o estudo teológico mais a sério, com uma pegada um pouco mais aprofundada, esse livro é uma excelente opção. Daniel, você falou que tinha um segundo livro para indicar também. Que livro que é esse? Então, o livro do McGrath cobre a teologia histórica, sistemática e filosófica. Agora a gente precisa de um livro para cobrir o quarto ramo da teologia, que é o ramo da teologia bíblica. E o livro que te dá uma excelente introdução à teologia bíblica é o livro Introdução à Teologia Bíblica. O nome do autor é quase que um trava-língua, ele se chama Graham Goldsworthy. E para mim, essa é a melhor introdução à teologia bíblica em português por dois motivos principais. O primeiro motivo é que esse livro nos ensina a como fazer teologia bíblica em termos metodológicos e hermenêuticos. Por exemplo, o Graham Goldsworthy explica nesse livro conceitos hermenêuticos e metodológicos que são importantíssimos dentro da teologia bíblica, como o conceito de revelação progressiva, como a diferença entre uma leitura literal versus uma leitura literalista, a diferença entre uma interpretação tipológica e uma interpretação alegórica. Ele também fala da importância da gente adotar uma hermenêutica cristocêntrica. Ele explica questões relacionadas à interação entre o Antigo e o Novo Testamento, no sentido de entender qual testamento tem prioridade interpretativa sobre o outro. Enfim, esse é o primeiro motivo que me faz gostar bastante dessa obra, porque ela trata dessas questões da teologia bíblica que tem uma natureza mais teórica e mais técnica. E o segundo motivo que, na minha opinião, faz desse livro uma excelente introdução à teologia bíblica é porque, salvo engano, dos capítulos 8 ao 25, o Graham se propõe a analisar quais os principais temas teológicos que se desenvolvem ao longo das Escrituras, mostrando como esses temas vão ganhando clareza e profundidade progressivamente, do Antigo Testamento ao Novo Testamento, de Gênesis ao Apocalipse. Ou seja, ele demonstra que apesar de a Bíblia ser composta por 66 livros diferentes, ela mantém uma unidade narrativa coerente que começa em Gênesis e que se conclui em Apocalipse. Então, se você está querendo começar a estudar teologia, esses dois livros vão te oferecer uma introdução aos 4 grandes ramos da teologia. Por isso que eu selecionei essas duas obras, porque elas conseguem abarcar os principais ramos da teologia. Eu vou deixar os links aqui na descrição desses dois livros e também dos outros livros que foram citados ao longo do vídeo. Eu espero, pessoal, que esses 5 passos e essas indicações que eu trouxe sejam úteis para você começar sua jornada no estudo da teologia do jeito certo, do jeito saudável. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdo sobre teologia. E deixe aqui nos comentários também como têm sido suas experiências no estudo da teologia. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima.